Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro vídeo da série Fast Track Docker, onde nós iremos abordar aí essa tecnologia de container, desde um aspecto mais básico e teórico até alguns pontos um pouco mais avançados e práticos, de implementação prática. E para começar esse vídeo, eu gostaria aqui de fazer uma comparação em relação a algo que nós já conhecemos, que é o ambiente de virtualização de máquinas, em comparação a uma arquitetura de containers, para que a gente possa de fato ter uma boa base e iniciar essa série entendendo o que é container, o que é Docker e o que a gente pode fazer com ele, tá bom? Bom, para começar eu gostaria de explicar cada uma dessas camadas, fazer uma comparação, para que a gente venha entender exatamente como funciona cada uma dessas arquiteturas. No ambiente de máquina virtual, nós temos na primeira camada o server, um servidor, uma infraestrutura física, onde nós iremos rodar aí um sistema operacional, no caso um host OS. E para ficar mais simples de entender, imagine um server como o seu próprio notebook, essa máquina física que você tem aí. E o host OS, o sistema operacional rodando sobre esse hardware físico. Por exemplo, uma máquina Windows, um macOS, uma máquina Linux, enfim. Bom, quando a gente trabalha com ambiente de máquina virtual, a gente precisa de um hypervisor. O hypervisor basicamente é o que permite virtualizar outros sistemas operacionais, inclusive com arquiteturas completamente diferentes em cima de um host OS. E para exemplificar e ficar mais fácil de entender, um hypervisor seria um VMware, um VirtualBox, esse tipo de tecnologia que nós utilizamos hoje em dia, tá? E em cima de um hypervisor nós temos aí o nosso guest OS, ou os guests OS, que aqui a gente pode estar falando de qualquer versão Linux, qualquer sistema operacional que nós precisarmos usar, tá? E o guest OS, obviamente, tem seus próprios binários, suas próprias libraries, e a sua própria aplicação, falando aqui de um servidor onde nós estaríamos instanciando uma aplicação, por exemplo, tá? Então isso aqui é um ambiente de máquina, é uma arquitetura de máquina virtual. Quando a gente fala de uma arquitetura de container, nós temos algumas semelhanças, mas alguns pontos muito importantes que fazem aí essa caracterização de um ambiente de container em relação ao ambiente de máquina virtual. Primeiramente, nós mantemos o server. As duas arquiteturas precisam desse hardware físico para rodar, então a gente vai ter ali o nosso server e um host OS rodando em cima dessa infraestrutura, desse hardware, tá? E a grande diferença está aqui. A gente não precisa mais de um hypervisor. Ao contrário, nós estaremos utilizando uma engine de container, neste caso um Docker. E o Docker, basicamente, ele substitui a necessidade de um hypervisor, porque nós não precisamos mais de um guest OS, como nós temos aqui no ambiente de máquina virtual. Por que a gente não precisa mais? Porque o Docker ele passa a compartilhar recursos do host OS. Então, de um lado, onde nós temos o guest OS rodando de forma totalmente independente ao host OS, ou seja, não compartilhando absolutamente nenhum recurso, o Docker ele utiliza do kernel, do host OS, das libraries, dos binários do host OS para que os containers venham a funcionar. Isso nos traz uma série de benefícios. De um lado, nós precisaríamos aí de 2, 3, 5 minutos para instanciar uma nova máquina virtual, para deixar ela de pé com a nossa aplicação rodando. O Docker consegue instanciar um container em questão de segundos, tá? Por que ele faz isso? Porque ele compartilha do kernel, do host OS, dos binários, das libraries do host OS, que já estão de pé, que já estão rodando. Eu não preciso instanciar tudo isso novamente. Isso me permite criar aqui os meus containers, que basicamente são processos isolados, isto é, com seus próprios binários, com as suas próprias libraries e com a aplicação rodando de forma independente em relação aos outros containers. Ou seja, um container não interfere no outro e assim por diante. Então, de forma bem resumida, essa aqui é a arquitetura de container e é assim que o Docker funciona, é assim que o Docker trabalha para conseguir instanciar os nossos containers. Bom, eu espero que tenha ficado claro aí como que o Docker trabalha, como que funciona
essa questão de trabalhar com o conceito de containers, principalmente comparando aí com as máquinas virtuais que nós já estamos acostumados a trabalhar. Valeu e até o próximo vídeo.